Serviço versus chamado. Será que existe alguma diferença prática entre essas duas palavras no reino de Deus? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, então solta a vinheta, edição. Bom, primeiramente, boas-vindas para o canal, né? Para que você que está assistindo pela primeira vez, esse é o primeiro vídeo do nosso canal. E o canal tem como objetivo falar de assuntos que muitas vezes não são tratados dentro da igreja, porque são assuntos que são um pouco mais difíceis de ser entendido, mas que são de extrema importância para a sua caminhada na vida cristã. E a primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre esse dilema. Depois de já ter dado as boas-vindas do canal, a gente vai então para o tema principal do vídeo, que é serviço versus chamado. E a resposta dessa pergunta, será que existe diferença mesmo entre essas duas coisas? Eu vejo muitas pessoas dentro da igreja que têm confundido essas duas palavras e têm achado que serviço é a mesma coisa que chamado. E por causa dessa confusão, essas pessoas muitas vezes realizam um serviço achando que estão cumprindo o chamado. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado com você realizar um serviço para o reino de Deus, mas será que ao realizar esse serviço, você está realmente cumprindo o seu chamado? Será que você não está confundindo realizar um serviço para o reino de Deus com cumprir propriamente dito um chamado? É isso que eu quero mostrar para você hoje, qual a diferença entre essas duas coisas. E a resposta para essa pergunta então é: serviço não é a mesma coisa que chamado. E aí você pergunta, tá, então qual a diferença entre essas duas coisas? A diferença é que serviço, ele não é errado. Não é errado você prestar um serviço para o reino de Deus, pelo contrário, isso é muito bom. Mas você não pode colocar o serviço acima do seu chamado. Você não pode confundir a hierarquia das coisas. Serviço é importante, mas não é mais importante que o chamado. Serviço tem que ser uma coisa que trabalhe a favor do seu chamado. Por isso você não pode simplesmente prestar um serviço para Deus e achar que está cumprindo o seu papel aqui nessa terra só porque você está fazendo alguma coisa para Deus. Não é assim. O reino de Deus é uma coisa mais complexa que precisa ser entendida a fundo. E para entender isso você precisa buscar entendimento no Espírito Santo. Então, qual a diferença entre serviço e chamado? A principal diferença é que serviço é de baixo para cima e chamado é de cima para baixo. O que eu quero dizer com isso? Serviço é algo que você sabe fazer e você faz isso no reino de Deus, você desenvolve essa atividade no reino de Deus para a glória de Deus e para o serviço do reino, ou seja, para ajudar e auxiliar as outras pessoas de alguma forma, os outros cristãos, e até mesmo para levar a salvação para outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Mas o que é chamado então? Se serviço é de baixo para cima, é algo que você faz para Deus, o que é o chamado? Chamado é algo que muitas vezes você até não sabe fazer ou nunca se imaginou fazendo, mas é algo que Deus delega para você fazer. Então, o chamado é de cima para baixo. Chamado vem de Deus, não parte de você. Não é uma coisa que você sabe fazer e faz para Deus. O serviço pode estar aliado ao chamado, e é sempre assim, na verdade. Se você tem um chamado, você vai desenvolver serviços que você sabe fazer e que Deus te deu capacidade para isso, mas esses serviços vão servir ao seu chamado. Esses serviços vão servir ao propósito do seu chamado. É como se serviço fosse a ação que você desenvolvesse, mas o chamado é a razão pela qual você está desenvolvendo aquela ação. Por isso, não comece a prestar um serviço no reino de Deus antes de descobrir qual é o seu chamado, porque senão você corre o risco de cair em um erro de ver a Deus só como seu Senhor e não ver a Deus como seu Pai. Porque se você simplesmente prestar um serviço para o reino de Deus sem ter um chamado, você vai simplesmente ter uma relação de servo com Deus. E isso não é errado, mas se você só tiver uma relação de servo, então você não vai estar tendo a relação completa que Deus quer que você tenha com Ele, que é uma relação de servidão sim, mas antes uma relação de filho, de paternidade. E isso tem muito a ver com o Antigo e o Novo Testamento, porque você vê no Antigo Testamento existiam os levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram pessoas escolhidas por Deus, da tribo de Levi, que foram escolhidas especialmente para uma função, para fazer os trabalhos braçais do templo. E
O trabalho no templo era dividido em duas vertentes. A primeira era dos levitas, que faziam o trabalho braçal. E a segunda, que era a mais importante, era dos sacerdotes, que tinham uma linhagem específica e que só os sacerdotes poderiam realizar os trabalhos espirituais, os sacrifícios. Só os sacerdotes poderiam entrar no Santo dos Santos. Então, os levitas, eles faziam os trabalhos braçais, eles lavavam as coisas do templo, eles carregavam a Arca da Aliança, mas eles nunca poderiam entrar no Santo dos Santos. Só quem poderia entrar lá eram os sacerdotes. Aí então você pergunta, poxa, mas então eu posso ser um levita, Deus pode ter me chamado para fazer um serviço simplesmente. Não, cara, aí é que tá, a resposta para essa pergunta é não, você não pode ser um levita, sabe por quê? Porque os levitas, o ministério levítico foi praticamente extinto, porque o serviço que os levitas prestavam agora foi substituído. No Novo Testamento, a gente vai ver lá em 1 Pedro 2,5, que a palavra vai dizer o seguinte: sois edificados vocês também, casa espiritual, sacerdócio santo. Ou seja, o que Deus está falando é que antigamente os levitas só podiam fazer o serviço do templo, mas não podiam entrar em comunhão com Deus, não podiam exercer um sacerdócio. Mas agora, com a vida de Cristo, todos que exercem o serviço, todos os que são filhos de Deus, são considerados sacerdotes. E o que isso tem a ver com serviço e chamado? Tem a ver que você não precisa mais ser somente um levita que faz só o serviço do templo. Você é chamado a ser um sacerdote. Levita só presta serviço, sacerdote cumpre um chamado. E o serviço do sacerdote funciona a favor do chamado que ele recebeu de Deus. É isso que eu queria deixar com você hoje e também deixar a pergunta para você. O que será que você tem feito? Será que você tem feito somente um serviço no reino de Deus ou será que você tem usado esse serviço para cumprir um chamado? Se você ainda não sabe qual é o seu chamado, ore e peça a Deus, porque Ele vai te revelar isso. Essa é uma das coisas mais importantes da caminhada cristã, porque revela a sua identidade em Cristo. E você pode falar, mas a minha identidade, o meu chamado é que eu sou filho de Deus e eu fui chamado para ter relacionamento com Ele. Sim, isso é uma verdade, mas esse é um chamado genérico. Deus também tem um chamado específico para cada pessoa, assim como Ele teve para os homens que estão descritos na Bíblia. Então, assim como Ele chamou Moisés, assim como Ele chamou Elias, assim como Ele chamou Paulo, Ele também tem um chamado para você, porque você não é um levita para Ele, você é um sacerdote. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ter entendimento e conto com você nos próximos vídeos. Se esse vídeo falou com você, se inscreve aí no canal, ativa as notificações também, que é muito importante para você receber os novos vídeos. E se você sentiu no coração, compartilha isso com alguém, compartilha isso com algum amigo. Valeu, até a próxima.